O hospital parecia igual a todos os outros dias. Corredores brancos, o cheiro forte de desinfetante, o bip ritmado das máquinas. Mas para Clara Martins, aquela manhã tinha algo diferente. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Clara tinha 26 anos e, apesar da pouca idade, já havia visto de tudo: dor, despedidas, milagres inesperados. Mas para Clara a sensação de ansiedade em seu peito não desaparecia. Sentia-se observada, como se cada passo fosse guiado para algo maior. Enquanto organizava prontuários atrás do balcão, ouviu a secretária chamá-la em tom firme. "Enfermeira Clara, o Dr. Henrique quer vê-la agora, no escritório dele." Seu coração disparou. O Dr. Henrique não chamava enfermeiras à toa. Ele era o chefe da neurologia, um homem conhecido pela frieza e pela exigência. Se chamava alguém, era porque tinha algo importante, ou grave. Clara engoliu em seco, ajeitou o jaleco e caminhou até o corredor principal. Seus passos ecoavam no chão brilhante, cada um aumentando a tensão em seu peito. Quando chegou diante da porta de madeira escura, respirou fundo. Bateu 2 vezes. "Entre", a voz grave respondeu. O escritório exalava poder, estantes de livros médicos, poltrones de couro, uma mesa impecável. Mas foi o olhar de Henrique que realmente a fez gelar. Ele estava de costas, observando a cidade pela janela, como se carregasse um segredo. Virou-se lentamente. "Clara, preciso de você para uma missão especial, mas já aviso, não é para qualquer um." Ela franziu a testa. "Missão?" Ele abriu uma pasta sobre a mesa. O nome escrito em letras firmes fez o sangue dela gelar. Gabriel Azevedo. Clara arregalou os olhos. Era impossível não reconhecer. O bilionário mais jovem do país, dono de uma fortuna gigantesca e de uma arrogância lendária. Ele havia sofrido um acidente terrível 1 ano antes e desde então estava em coma. Aquele mesmo homem que estampava revistas de negócios e capas de jornais, agora era apenas um corpo silencioso em uma cama. O médico a encarou com seriedade. "A maioria aqui já desistiu. Fazem apenas o básico, por obrigação. Mas eu acredito que Gabriel precisa de alguém diferente, alguém que veja mais do que o bilionário caído." Clara respirou fundo. O peso daquela responsabilidade a esmagava. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que aquele era o seu chamado. "Eu aceito", respondeu com firmeza, mesmo sentindo as mãos tremerem. O olhar do Dr. Henrique brilhou por um instante. Ele apenas assentiu e fechou a pasta. Naquele momento, Clara não fazia ideia, mas a decisão que tomara mudaria não só sua vida, mas também a de Gabriel para sempre. Naquela noite, Clara subiu ao último andar do hospital. O elevador parecia mais lento do que nunca, como se o tempo se arrastasse de propósito. O silêncio dos corredores era pesado, diferente da agitação das outras alas. Ali não havia pressa, não havia vozes, apenas a respiração constante das máquinas atrás das portas fechadas. Ela parou diante da suíte especial. O crachá em sua mão tremia levemente. Respirou fundo e empurrou a porta. O impacto foi imediato. O quarto não parecia um quarto de hospital. Tapetes persas cobriam o chão, lustres dourados lançavam uma luz quente e móveis de madeira escura davam ao ambiente ares de mansão. Tudo ali exalava riqueza e poder, como se até a doença tivesse que se curvar ao luxo. No centro, cercado por fios e máquinas, estava ele, Gabriel Azevedo. Clara prendeu a respiração. Já tinha visto seu rosto em revistas, jornais e noticiários, sempre altivo, arrogante, símbolo de sucesso precoce. Agora, ali deitado, parecia outra pessoa. A pele pálida, os cabelos ligeiramente despenteados, a expressão serena demais para alguém que tinha enfrentado um acidente brutal. Parecia apenas dormindo, mas era um sono sem fim. Ela se aproximou devagar. O monitor cardíaco marcava a presença, com o bip-bip ritmado, lembrando que apesar da imobilidade, ainda havia vida naquele corpo. Clara estendeu a mão, ajustando o soro, e sentiu um arrepio subir por sua espinha. "Boa noite, Sr. Gabriel", disse baixinho, como quem conversa com alguém em um sono profundo. "Acho que vamos passar bastante tempo juntos."
O silêncio respondeu. Mesmo assim, ela continuou. Colocou a bandeja ao lado, pegou um pano úmido e com delicadeza começou a limpar o braço dele. O toque parecia simples, mas para Clara foi como atravessar uma fronteira invisível. Enquanto observava seu rosto imóvel, sentiu algo estranho. Por um instante, jurou que havia uma presença ali, como se ele pudesse escutá-la do outro lado daquele abismo. Deve ser estranho, não é? Murmurou, sem parar o movimento suave. Um homem tão poderoso, agora preso nessa cama. O monitor respondeu com o mesmo bip estável, mas Clara não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Tá vendo? Até a máquina concorda comigo. Terminou o banho de leito, ajeitou os lençóis e ficou alguns segundos em silêncio, apenas olhando para ele. Não sabia Explicar por quê, mas tinha a sensação de que aquele encontro mudaria sua vida. Ao sair do quarto, fechou a porta devagar. O corredor estava vazio, mas Clara carregava algo novo no peito. Uma mistura de medo, responsabilidade e uma curiosidade impossível de ignorar. Os dias de Clara mudaram completamente. Antes, sua rotina no hospital era uma correria sem fim. Dezenas de pacientes, vozes misturadas, médicos exigindo pressa. Mas agora, parecia que todo o peso de sua vida profissional havia se concentrado em um único nome: Gabriel Azevedo. Todas as manhãs, logo após bater o ponto, ela subia direto para a suíte luxuosa. O corredor silencioso já não a assustava, tornara-se um ritual. Empurrar aquela porta pesada era como atravessar um portal para outro mundo, onde só existiam ela, as máquinas e aquele homem preso em um sono interminável. No começo, Clara se limitava ao básico, verificava sinais vitais, trocava o soro, dava o banho de leito. Mas logo percebeu que não conseguia enxergar Gabriel apenas como o paciente em coma. Aos poucos, foi se permitindo falar. Primeiro eram frases soltas. Hoje está um caos no hospital. Se pudesse ver a comida da cafeteria, você fugiria desse lugar. O silêncio parecia zombar dela, mas Clara não parava. Depois vieram histórias mais longas. Contava como tinha crescido em uma cidade pequena, como sonhava em ser enfermeira desde criança, como às vezes duvidava de si mesma. Falava de tudo, como se precisasse preencher aquele vazio. Certa tarde, após ajeitar os travesseiros, ela se sentou ao lado da cama e cruzou os braços. Gabriel, às vezes acho que você me ouve. Olhou fixamente para o rosto imóvel. Pode parecer loucura, mas eu sinto que você está aí, atrás desses olhos fechados. O bip do monitor respondeu com o mesmo ritmo estável. Clara riu sozinha. Está vendo? Até a máquina me dá razão. Aos poucos, o quarto se transformou em um confessionário. Clara não cuidava apenas do corpo dele, cuidava também da solidão. E, no fundo, esse hábito começou a criar um vínculo silencioso, algo que não conseguia explicar. Mas logo vieram os detalhes estranhos. Às vezes, ao falar sobre algo mais íntimo, percebia o coração dele acelerar de forma sutil. Outras vezes, jurava ter visto os dedos se moverem, como se respondessem ao toque dela. Ela tentou se convencer de que eram apenas reflexos. Os médicos sempre diziam que isso era normal. Mas, dentro de si, Clara não acreditava. Não parecia reflexo, parecia resposta. Antes de sair do quarto todas as noites, aproximava-se da cama e sussurrava. Até amanhã, Gabriel. E embora não houvesse resposta, no fundo ela sentia como se não estivesse falando sozinha. Era uma noite chuvosa quando aconteceu pela primeira vez. Clara ajeitava os travesseiros de Gabriel, como sempre fazia, quando sentiu algo estranho. Uma pressão leve, quase imperceptível, em seu pulso. Congelou. Olhou para a mão dele. Os dedos estavam imóveis sobre o lençol branco. Seu coração disparou, mas logo balançou a cabeça. Eu devo estar imaginando coisas, murmurou, forçando um sorriso nervoso. Trabalhando demais, Clara. Mas a sensação não a abandonou. 2 dias depois, o impossível voltou a acontecer. Enquanto passava o pano úmido em seu rosto, ela jurou ver um dedo se mexer. Não foi um espasmo qualquer, foi um movimento sutil, quase consciente, como se ele tentasse responder ao toque dela. O ar sumiu de seus pulmões. Gabriel? Sussurrou, como se tivesse medo da própria voz. Silêncio. Apenas o bip constante do monitor cardíaco. Clara puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama, os olhos fixos na mão dele. Esperou longos minutos. Nada. Nenhum movimento.
Mas a dúvida já a corroía por dentro. No dia seguinte, não conseguiu guardar só para si. Correu até o consultório do Dr. Henrique. Doutor, eu acho que ele está reagindo. Os dedos dele se moveram. Mais de uma vez, eu senti. Henrique arqueou as sobrancelhas incrédulo. Clara, movimentos reflexos são comuns em pacientes assim. Não crie falsas esperanças. Ela abaixou a cabeça, mas seu coração gritava ao contrário. Não parecia reflexo, não dessa vez. Naquela noite, de volta à suíte, Clara decidiu testar. Segurou a mão de Gabriel com firmeza e falou, em tom baixo, mas determinado. Se você consegue me ouvir, faça alguma coisa, qualquer coisa. O silêncio parecia eterno. O bip do monitor era a única resposta. Até que, de repente, ela sentiu. Os dedos dele se fecharam, fracos, mas reais, ao redor de sua mão. Clara levou a outra mão à boca, os olhos arregalados. Uma lágrima escorreu sem que percebesse. Meu Deus, sussurrou, com a voz embargada. Não é imaginação. Você está aí. Seu corpo inteiro tremia. O impossível estava acontecendo diante de seus olhos. E naquele instante, Clara teve certeza. Aquele homem estava tentando voltar. Na manhã seguinte, Clara entrou na suíte carregando a bandeja com os materiais de sempre. Mas por dentro estava diferente. O aperto de mão da noite anterior não saía de sua cabeça. Real? Ou apenas o cansaço me pregou uma peça? Perguntava-se a cada passo. Ela começou a rotina. Trocou o soro, ajeitou os travesseiros, preparou a água morna para o banho de leito. Tentava agir como se fosse um dia comum, mas seus olhos não desgrudavam da mão dele. Enquanto passava o pano pelo braço de Gabriel, murmurou. Se foi você ontem, se realmente consegue me ouvir, me prova de novo. O bip do monitor seguiu no mesmo ritmo estável. Clara suspirou frustrada. Mas então, algo aconteceu. Os dedos dele se moveram. Primeiro, um leve tremor. Depois, fecharam-se lentamente em torno do pulso dela. Clara parou. O pano escorregou de sua mão. O coração disparou tão forte que ela quase perdeu o fôlego. Gabriel? Antes que pudesse reagir, as pálpebras dele começaram a tremer. Foi tão sutil que ela pensou estar imaginando. Mas não. Em segundos, os olhos dele se abriram, revelando um azul profundo e confuso, mas vivo, muito vivo. Clara levou as mãos ao rosto, incrédula. Meu Deus, você acordou! Os lábios dele se moveram devagar. A voz saiu rouca, quase um sussurro. Onde estou? Lágrimas inundaram os olhos dela. O impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Ela tropeçou até o botão de emergência e o pressionou com força. Um alarme estridente ecoou pelo corredor. Em segundos, médicos e enfermeiros invadiram a sala. O Dr. Henrique foi o primeiro a se aproximar, incrédulo. Ele abriu os olhos? Clara, ainda tremendo, respondeu. Ele falou comigo, ele está aqui. A equipe se agitou, ajustando aparelhos, examinando pupilas, verificando reflexos. O quarto virou um turbilhão de vozes. Mas, no meio da confusão, os olhos de Gabriel não se desviaram dos dela. Era como se, mesmo cercado por gente, tivesse encontrado apenas um ponto fixo, Clara. E naquele instante ela entendeu. Aquele despertar não era apenas um milagre médico. Era também o começo de algo muito maior. A notícia correu pelo hospital como fogo em palha seca. Gabriel Azevedo tinha despertado. Médicos que antes passavam apáticos agora se acotovelavam para entrar em seu quarto. Enfermeiros cochichavam pelos corredores. Todos queriam ver com os próprios olhos o homem que, após mais de um ano em coma, havia voltado à vida. Mas para Clara não havia espetáculo. Havia apenas ele. O homem que agora encarava com olhos confusos, tentando entender em que mundo estava. Nos primeiros dias, Gabriel mal falava. Sua voz era áspera, frágil, como se cada palavra fosse arrancada com esforço. Às vezes, apenas observava o teto em silêncio. Outras vezes, seus olhos vagavam pelo quarto até se fixarem nela. Sempre nela. Você ficou aqui todo esse tempo? Perguntou uma noite, a voz entrecortada. Clara ajeitou a coberta e sorriu de leve. Todos os dias.
Falei tanto que, se realmente me ouviu, já deve estar cansado da minha voz. Ele fechou os olhos, um meio sorriso surgindo. Nunca cansado. Essas duas palavras ecoaram no coração dela como um segredo. Enquanto isso, o Dr. Henrique acompanhava de perto cada detalhe. Os exames mostravam uma recuperação fora do comum. Reflexos fortes, pressão estável, atividade cerebral crescente. É impressionante, disse, mas com cautela. Ainda é cedo, ele vai ter lapsos, confusões, é natural depois de tanto tempo. E as confusões logo apareceram. Durante uma das sessões de fisioterapia, Gabriel interrompeu o exercício, a respiração acelerada. Clara, murmurou, apertando o braço dela com força. Eu vi alguma coisa. Ela se agachou diante dele. O que você viu? O olhar dele estava distante, como se encarasse algo além dali. Faróis, uma estrada molhada e uma sombra parada. Ele fechou os olhos com força, como se revivesse um instante. Eu não perdi o controle sozinho. Tinha alguém lá, me esperando. Clara sentiu o corpo arrepiar. Você tem certeza? Absoluta, respondeu abrindo os olhos. Aquilo não foi um acidente. O peso dessas palavras caiu sobre ela como uma pedra. Até então, o acidente parecia apenas uma tragédia da vida. Mas agora havia a possibilidade de algo muito maior. Alguém queria Gabriel morto. Nos dias seguintes, ele se esforçou ainda mais na recuperação. Passou a se sentar sozinho, a dar os primeiros passos com ajuda, a falar frases mais longas. Cada pequena vitória era motivo de comemoração. Mas por trás de cada sorriso havia a sombra daquela lembrança. Os faróis, a estrada, a sombra à espreita. E enquanto Clara o observava, sabia que o verdadeiro desafio ainda estava apenas começando. A recuperação de Gabriel avançava rápido demais para ser chamada de comum. Cada dia trazia uma vitória. Ele já se levantava sozinho, caminhava alguns passos com firmeza e sua voz, antes rouca, agora soava clara. Mas junto com a força física vinham também as lembranças, e era isso que realmente tirava o sono de Clara. Certa tarde, ela entrou no quarto e encontrou Gabriel de costas, sentado na poltrona perto da janela. Não percebeu sua chegada. Parecia em transe, os olhos fixos no nada. Gabriel, está Bem? Ela perguntou, preocupada. Ele virou lentamente, o olhar sombrio. Clara, eu lembro. Lembro dos faróis, da ponte e de alguém na estrada. Alguém parado, me observando. Clara engoliu em seco. Talvez seja apenas sua mente tentando preencher as lacunas. Mas ele balançou a cabeça. Não era confusão. Aquilo foi real. A partir daquele momento, Gabriel ficou obcecado. Pediu acesso aos relatórios policiais, aos arquivos do hospital, a tudo que pudesse dar uma pista. O Dr. Henrique tentou impedi-lo. Gabriel, você precisa descansar. Reviver isso pode prejudicar sua recuperação. Mas a resposta foi firme. Descansar não vai trazer a verdade. Clara sabia que não deveria, mas acabou cedendo. Passou noites ao lado dele, ajudando a organizar papéis, relatórios, movimentações financeiras. E então, em meio a tantas páginas, um detalhe chamou a atenção. Uma transferência bancária feita poucos dias antes do acidente. Um valor absurdo enviado a um homem com um histórico perigoso, especialista em forjar acidentes. Clara levou a mão à boca. Isso não pode ser coincidência. Gabriel apertou o punho, o rosto endurecido. Não era confusão. Aquilo foi real. A partir daquele momento, Gabriel ficou obcecado. Pediu acesso aos relatórios policiais, aos arquivos do hospital, a tudo que pudesse dar uma pista. O Dr. Henrique tentou impedi-lo. Gabriel, você precisa descansar. Reviver isso pode prejudicar sua recuperação. Mas a resposta foi firme. Descansar não vai trazer a verdade. Clara sabia que não deveria, mas acabou cedendo.
Passou noites ao lado dele, ajudando a organizar papéis, relatórios, movimentações financeiras. E então, em meio a tantas páginas, um detalhe chamou a atenção. Uma transferência bancária feita poucos dias antes do acidente. Um valor absurdo enviado a um homem com um histórico perigoso, especialista em forjar acidentes. Clara levou a mão à boca. Isso não pode ser coincidência. Gabriel apertou o punho, o rosto endurecido. Não, alguém pagou para que eu morresse. Os dois mergulharam ainda mais fundo, e foi então que encontraram a conexão final. A conta que financiara o criminoso estava ligada a um nome familiar, um nome que Gabriel conhecia bem demais. Ele encarou o papel como se fosse uma sentença. Seus lábios tremeram ao pronunciar. Natan. Clara arregalou os olhos. Seu irmão? Gabriel assentiu, a respiração pesada. Sempre quis o que era meu, sempre invejou meu lugar. Mas mandar me matar? Fechou os olhos com dor. Isso é monstruoso. Clara segurou sua mão com força. Você não está sozinho nisso, Gabriel, mas precisa ter cuidado. Se ele tentou uma vez, pode tentar de novo. Ele abriu os olhos e havia algo novo neles, fúria, mas também determinação. Então, é hora de eu enfrentar a verdade. A decisão estava tomada. Gabriel não podia mais viver com a dúvida corroendo sua mente. Precisava encarar Natan. Precisava ouvir a verdade da boca dele, custasse o que custasse. Clara tentou impedir. Você ainda não está totalmente recuperado. Deixe a polícia cuidar disso. Mas Gabriel balançou a cabeça com firmeza. Não, Clara, eu não vou descansar até olhar nos olhos dele, até ouvir por quê. Naquela noite, o carro preto deslizou até a mansão da família. O portão se abriu lentamente, como se até a casa soubesse do que estava prestes a acontecer. O salão principal estava iluminado, mas vazio. O silêncio era cortante, apenas o estalar da lareira preenchia o espaço. E então Natan apareceu, elegante, seguro de si, como se tivesse esperado aquele momento. Um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Ora, o morto resolveu levantar da tumba. Clara sentiu o estômago revirar. Gabriel deu alguns passos à frente, firme, apoiando-se na bengala. Você tentou me matar, Natan. O sorriso do irmão vacilou por um instante, mas logo voltou ainda mais irônico. Tentativa? Eu paguei caro para que fosse definitivo. O problema, mano, é que você sempre foi teimoso demais, até para morrer. Clara levou a mão à boca horrorizada. Gabriel manteve os olhos fixos nele. Por quê? Sempre dividi tudo com você. Dinheiro, oportunidades, até o respeito do nosso pai. O que mais você queria? Natan explodiu, os olhos cheios de ódio. Eu queria a sua vida inteira. Você sempre foi o preferido, o herdeiro, o gênio. Eu, sempre a sobra. Eu me cansei de viver à sua sombra. Quis porque era meu por direito. Gabriel cerrou os punhos, a voz carregada de dor. E a solução foi me matar? Você transformou sua inveja em sangue. O irmão deu um passo à frente, o rosto tomado de fúria. Eu faria de novo, quantas vezes fosse preciso. Foi neste instante que Clara se adiantou, sua voz firme como nunca. Não, Natan, você não vai ter outra chance. A porta do salão se abriu de repente. 2 policiais entraram, seguidos por investigadores. Natan congelou, a arrogância dando lugar ao desespero. O quê? Você chamou a polícia? Gabriel respirou fundo. Eu não caí da ponte à toa, Natan. E agora, quem vai cair é você. Os policiais o algemaram. Natan se debateu, gritando ameaças. Isso não acabou, Gabriel. Você vai se arrepender. Mas, para Gabriel, aquilo já tinha acabado. Ao vê-lo ser levado, um peso imenso saiu de seus ombros. Pela primeira vez desde o acidente, ele respirou em paz. Clara se aproximou e tocou sua mão. Nenhuma palavra foi necessária.
Nos olhos dele, a certeza. O passado estava enterrado. Agora, finalmente, poderiam olhar para o futuro. A prisão de Nathan trouxe silêncio. Um silêncio diferente, não o peso sufocante da incerteza, mas a leveza de quem finalmente vê o perigo ir embora. Gabriel respirava melhor, dormia melhor. Pela primeira vez desde o acidente, ele se sentia livre. Mas havia algo ainda mais forte crescendo dentro dele, algo que nenhum exame poderia medir. Clara. Ela havia sido sua voz quando ele não podia falar, sua força quando ele não tinha forças. E, agora que tudo passara, ele não conseguia mais ignorar o quanto precisava dela, não como enfermeira, mas como mulher. Clara, por sua vez, tentava se convencer de que era apenas profissionalismo. Mas cada vez que os olhos de Gabriel a buscavam, cada vez que ele sorria para ela, o coração dela denunciava a verdade. Numa noite calma, após um dia cansativo de fisioterapia, Gabriel surpreendeu. Clara, me acompanhe até o jardim. Preciso de ar. Ela hesitou. Já é tarde, Gabriel. Pode se resfriar. Eu não ligo. Preciso sair, mas só se você vier comigo. E ela foi. O jardim estava iluminado pela lua. O cheiro suave das flores preenchia o ar. Gabriel caminhava devagar, apoiado na bengala, mas havia algo de firme em seus passos. Pararam diante de uma árvore e ficaram em silêncio por alguns segundos. Ele respirou fundo, olhando para o céu estrelado. Quando acordei, pensei que não tinha nada, estava perdido. Seus olhos encontraram os dela. Mas aí percebi, você estava ali, sempre esteve. Clara baixou o olhar, nervosa. Eu só fiz meu trabalho. Não, Clara, interrompeu, segurando a mão dela. Você me devolveu a vida. Ela ficou sem reação. O coração disparava, os olhos marejados. Sentiu a mão dele firme na sua, o calor que atravessava qualquer palavra. Eu não sei o que o futuro me reserva, disse ele, a voz firme mas suave. Mas sei de uma coisa, eu confio em você. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi cheio. Cheio de algo que não precisava de palavras. Clara apenas apertou a mão dele de volta, e naquele instante, ambos entenderam. O que nascia entre eles era mais forte do que qualquer medo, mais verdadeiro do que qualquer riqueza. Não era mais paciente e enfermeira, era homem e mulher. Era começo. Meses se passaram desde o despertar de Gabriel. Ele já não era mais o homem preso em uma cama, nem a sombra do bilionário arrogante que um dia fora. Agora caminhava firme, reconstruía sua vida, mas, acima de tudo, descobria o que realmente importava. Não eram os contratos, não era a fortuna, não era o poder, era ela, Clara. Ela tinha sido a sua âncora no abismo, sua luz no coma, a prova viva de que ainda valia a pena lutar. E Gabriel sabia que não podia perder tempo. Precisava mostrar a ela o quanto a amava. Numa noite calma, convidou Clara para jantar na mansão. O salão, antes frio e solitário, estava diferente. Velas espalhadas pelo ambiente, música suave preenchendo o ar e uma mesa posta apenas para dois. «Gabriel, o que é tudo isso?» perguntou ela surpresa. Ele sorriu de leve. «É a cena mais importante do filme da minha vida, e eu quero você nele». O jantar foi leve, cheio de risadas e confidências, mas quando Clara menos esperava, Gabriel se levantou, foi até ela e segurou suas mãos. Seus olhos brilhavam, não de arrogância, mas de vulnerabilidade. De dentro do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Abriu-a. O anel refletiu a luz das velas como uma estrela. Clara levou a mão à boca incrédula. Gabriel se ajoelhou diante dela. Sua voz tremia, mas era firme. «Clara, você não apenas cuidou de mim quando todos me abandonaram. Você me salvou. Antes, eu tinha tudo, dinheiro, poder, fama, mas só percebi que não tinha nada quando vi que não tinha você». As lágrimas escorreram pelo rosto dela. «Gabriel, então, por favor», ele respirou fundo, «aceita ser minha esposa». O silêncio durou apenas um instante, o suficiente para Clara sentir o coração explodir de emoção. Ela sorriu em meio às lágrimas. «É claro que sim». Ele deslizou o anel em seu dedo. Levantou-se, puxando-a para um abraço que terminou em um beijo cheio de promessa. Alguns meses depois, os jardins da mansão se transformaram em cenário de um conto de fadas.
Flores brancas, luzes penduradas nos carvalhos, amigos reunidos. Clara, de vestido branco, caminhava até o altar. Gabriel a esperava, o olhar fixo nela, como se nada mais existisse no mundo. Quando o celebrante anunciou: "Eu os declaro marido e mulher", Gabriel a puxou para o beijo mais intenso de sua vida. Aplausos explodiram ao redor, mas para eles só existia uma verdade: tinham vencido. Não a morte, não a inveja, não o passado, mas o amor. De mãos dadas, caminharam pelo corredor iluminado rumo ao pôr do sol. E naquele instante souberam que aquela não era a conclusão de uma história. Era apenas o começo da vida que sempre sonharam.